ID 326540. Aula de inglês para a Polícia Rodoviária Federal. Aula de abertura. Hey, hello guys, professor Renato Baggio na área, isso mesmo. Estamos aqui para falar um pouquinho do nosso concurso da PRF. Pois é, a coisa tá fervendo aí, todo mundo querendo saber como é que vai ser essa prova de inglês. Afinal de contas, o inglês é uma novidade na PRF. Não exatamente uma novidade, mas entrou pela primeira vez no último concurso de 2021 e se você se preocupa com inglês, eu não posso lhe tirar a razão, né? A prova de inglês da PRF Banca Sebrasp é uma prova bastante exigente e a gente vai falar disso aqui, mas eu posso lhe garantir também que eu estou trazendo uma matriz maravilhosa de aulas para te preparar para esse concurso e fazer a diferença, porque realmente o inglês, nas provas em que ele aparece, acaba sendo um grande diferencial, né? Bom, quem sou eu? Deixa eu falar contigo um pouquinho, vamos dar uma olhadinha aqui sobre mim, sobre a prova, várias dicas que eu trouxe para você, para a gente fazer essa nossa aula de abertura do seu preparatório de inglês para PRF, tá? Bom, eu sou especialista em inglês para concursos públicos, né? Estou aí atuando na área de inglês há mais de 30 anos e com concursos públicos há 23 anos, tá? Então, assim, nunca parei de atuar nesse segmento e sempre muito atualizado. E posso lhe garantir que da pandemia para cá eu resolvi todas as provas de inglês da Sebrasp, todas. Então, assim, posso de coração lhe dizer que eu consigo te ajudar nessa caminhada, não pra gente ir bem na prova. Nosso objetivo é gabaritar a prova de inglês da PRF, tá legal? Eu sou autor de livros aí, tenho 3 livros escritos, o Easy Talk, que é um livro voltado aí para quem pratica aulas de conversação, também é um segmento que eu atuo, né? O Missão SpaceX, que é um livro para carreiras militares muito precioso, é um livro também que trabalha com essas questões de concursos públicos, mas voltado para carreiras militares, e o Teacher Development, porque eu também faço treinamento de professores, tá? Então, tenho esses 3 livros aí na conta, né? E bastante tempo aí atuando com a língua inglesa, mas realmente, apesar de ter mais de 30 anos de ensino da língua inglesa, o meu xodó é lidar com concursos públicos, é o que eu gosto mais, tá? Tenho formação de professor de inglês lá em Londres, onde eu tive 2 vezes fazendo uma especialização em 2011, na última vez que eu tive lá, em 2001, também sou formado em publicidade e propaganda, também estudei direito e também estudei letras português e inglês, tá? Mas acabei ficando na educação aí, não fui pro lado do direito, né? Bom, vamos lá então, pessoal. E aí o que nós temos aqui para começar a nossa conversa? Inglês na PRF, né? Como eu disse para você, o inglês aconteceu a primeira vez em 2021, certo? Com uma prova que gerou bastante expectativa, mas sabendo que era a Sebrasp, eu já sabia que a bucha era grande, né? Que a prova seria bastante exigente, como foi, como eu espero, né? E eu já posso lhe adiantar o seguinte, já que você está enfrentando agora inglês para concursos públicos, não existe mais prova fácil de inglês para concursos públicos, inexiste. E também, se alguém tentar te vender uma ideia de, não, mas eu tenho um macetinho, né? Gente, eu já ouvi falar até de curso que ensina a pessoa a chutar na prova. Isso não funciona. As provas exigem, de fato, entendimento do que está escrito ali. Geralmente com um texto base, do qual, né, a partir desse texto, você terá perguntas que podem variar desde questões mais gramaticais até questões que exijam, de fato, entendimento do texto. Nós não vamos escapar disso, tá? Você vai precisar provar que você entende o que está escrito numa outra língua, no caso, o inglês. E eu tenho as ferramentas para isso. Já quero de cara aqui, antes que você se preocupe, se você é daquelas pessoas que acha que para você ir bem numa prova de língua inglesa, você precisa ser fluente no inglês, você está errado. Tá? Isso é muito bom, na verdade, o que eu estou te dizendo, né? Por quê? Nós não precisamos falar um idioma para fazer uma prova daquele idioma. Bom, eu posso usar o português como exemplo, né? Nós somos falantes de português e você sabe que não dá para encarar uma prova de português sem estudar português, ou seja, ser fluente em português não é uma premissa para você ir bem na prova. A mesma coisa acontece no inglês. Não adianta você dominar o idioma, né, na fala e achar que isso é o suficiente para você fazer uma prova. São coisas muito distintas e eu já tive alunos que já vieram para mim no começo de um preparatório como esse, né, era um preparatório presencial, e disseram assim, professor, eu morei 4 anos em Boston, então assim, eu sei tudo de inglês e eu não vou assistir as suas aulas que eu vou usar para estudar outra coisa, porque eu já sei tudo de inglês. Eu lembro que na época eu fiquei pensando assim, caramba, eu trabalho com o idioma há mais de 30 anos, eu fui alfabetizado no inglês e eu não sei tudo de inglês. Como é que essa pessoa sabe tudo?
E essa mesma pessoa, um ano depois, no mesmo preparatório, ou seja, né, não deu certo, veio se desculpar comigo muito humildemente e dizer, olha, eu fui lá fazer a prova e das 10 questões eu acertei 4, né, menos da metade. Então, se você não é fluente do inglês, fique tranquilo, fique tranquila. Eu vou lhe orientar nessa caminhada para você gabaritar a prova, a despeito de saber falar o idioma ou não. Não tem uma coisa nada a ver com a outra, eu vou te provar isso nessa caminhada, tá legal? Bom, e aí o que acontece, né? Então, o inglês entrando na PRF marcou uma ampliação no conteúdo programático, né? Uma matéria a mais para se estudar, e exigindo sim interpretação de textos e vocabulário em língua estrangeira. Aliás, essa interpretação entre aspas, tá? É muito importante isso que eu vou lhe falar agora, tá? Se você tem um entendimento, que é um entendimento que quase todo mundo tem, que interpretar é você ler e tirar conclusões, não faça isso na prova de inglês, tá? Então, olha que importante, já começa a nossa aula de abertura dando uma dica preciosíssima para você. O examinador quer que você mostre que você sabe, que você entendeu o que está escrito numa outra língua, é isso. Não é para você concluir, supor, inferir, deduzir nada na prova. Se você se pegar na prova pensando assim, ó, o texto disse isso, então aquele outro. Ou seja, você está tirando conclusões, você já está errando. Você já está errando, tá bom? E eu vou te ensinar essa dinâmica aí ao longo da nossa caminhada, e embora a gente vai ter uma matriz muito linda do aspecto teórico, né? Em algumas aulas de correção de exercícios eu vou te mostrar como que isso acontece. Todo ano eu tenho turmas, né, de pessoas que me procuram para fazer correção das provas anteriores, e eu mostro como funciona essa dinâmica. Não é milagre, é um trabalho feito com bastante esforço, mas com muito resultado. E aí você percebe como é que eu faço a aplicação do conteúdo teórico na resolução da prova. Tá legal? É muito interessante isso, mas de fato já fica essa dica importante, tá? Você não pode deduzir nem concluir nada. A dinâmica é assim, tá no texto? É certo, não tá, é errado, né? A CESP vem aí com, provavelmente, de novo, com um edital de certo ou errado, que é clássica, a maneira que a Sebrasp mais trabalha, não é verdade? Bom, vamos lá então. E aí o que nós temos aqui? Exemplos de questões da última prova que já faz parte aqui desse nosso início, desse pontapé inicial do curso, nós corrigirmos a última prova, tá? Nós vamos fazer uma resolução dela, nós teremos uma primeira aula de resolução, que eu peguei uma prova um pouco mais reduzida, e depois essa prova de 2021, que foi uma prova com texto extenso, bastante exigente, tá? Mas vamos lá, trouxe algumas questões para você ver como é que ela trabalha, veja. Uma das questões foi assim, ó, in the last paragraph of the text, that refers to the decision by Texas to isolate its energy grid from the rest of the country. Bom, você precisa entender o que a frase está dizendo, né? A gente vai ter oportunidade de traduzir isso, fique tranquilo, mas essa questão aqui, ela cobra o quê? Reconhecimento do termo referente. É muito comum esse tipo de questão, que seria resumido assim. Ele te pergunta, a palavra tal da frase tal se refere a tal coisa, tá? A Sebrasp traz a frase pronta para nós verificarmos se está certo ou errado a assertiva, certo? Agora veja, essa questão de, né, identificar a que determinada palavra se refere é clássica em concursos públicos, em provas de inglês, clássica, e ela tem várias maneiras de ser cobrada, tá? No caso da Sebrasp, ela vai te dizer, você vai ver se está certo ou errado, e ele pode dizer assim, a palavra tal da frase tal se refere a tal coisa. Ou ele pode dizer, o antecedente da palavra tal é tal coisa. Ou, como eu usei aqui, o termo referente, não importa, é tudo a mesma coisa, tá legal? Então veja, é uma questão clássica de você saber, e normalmente é uma questão que gira em torno de pronome. Por quê? Porque via de regra, na estrutura da língua, é um pronome que é utilizado para eu substituir alguma coisa que já foi citada anteriormente. Via de regra, um substantivo, certo? Então, essas questões giram em torno dos pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes relativos, tudo previsto na nossa matriz de aulas, tá? Mas é um tipo de questão que cai muito. Ele quer saber, então, aqui nesse caso, né, a que se refere a palavra that. Clássica. Que mais? Depois a gente traduz as frases lá na correção que está previsto para o nosso terceiro encontro, tá legal? Vamos lá, outra questão que ele cobrou aqui, ó, cobrando despite, né? Despite the cold temperatures, energy production in Texas continue unimpeded. Bom, a gente tem que conhecer um pouquinho de vocabulário, né? Aqui a gente tem um vocabulário formado por um processo de prefixação. O prefixo an é um prefixo de negação, mas o foco da questão estava aqui, ó, em você saber que o despite significa apesar de, e ora age como uma conjunção, ora pode agir como uma preposição. Via de regra, despite é uma preposição, tá legal? Por isso que tá marcado aqui, ó. Cobra conhecimento de preposições, tá? Preposição aqui, despite, que é sinônimo de in spite of, e que
tá tranquilo também, tá tudo previsto nos nossos estudos, tá? Então, para você poder resolver essa questão, você tinha que conhecer o despite. Que mais? Ó, there are other states, like Florida, that produce energy on a level similar to that of Texas. Bom, todas as questões são em inglês, a prova é inteiramente em inglês, tá? Então você vai entender que, na verdade, cada questão é um mini texto que você tem que entender também, né? E para a gente conhecer essa questão aqui, primeira coisa, a gente tem que conhecer esse like, que muita gente, por causa das redes sociais, associa unicamente com o verbo gostar, né? E aí o pessoal da rede social fala, deixa o teu like e tal. Esse é o menor uso da palavra like, tá? O menor uso. O maior uso da palavra like é como uma preposição, não como verbo, que é uma preposição de comparação, significa como, num sentido comparativo descritivo. Então era a premissa para eu poder resolver essa questão aqui, tá? Foi o que eu falei aqui, ó, ela é uma preposição que significa como, tá? Num sentido comparativo descritivo, e aqui a gente também tem um cognato verdadeiro, né? Que seria o quê? Cognatos são palavras que são parecidas na escrita e no som com a língua portuguesa, mas nem sempre são a mesma coisa, a gente tem que cuidar muito com isso, tá legal? Também você vai ter preparo e se alguma coisa mais voltada para o léxico não vier na sua prova, na sua matriz de aulas gravadas, que eu vou gravar para vocês, tá? Fique tranquilo, por quê? Porque a gente trabalha isso nas correções das questões, tá? Nas aulas de correção online ao vivo, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. There are places in the world where wind power works well in freezing temperatures. Bom, aqui, veja, primeira coisa, conhecer aqui o verbo haver, né? Então a gente tem uma mania no português de a gente usar o verbo ter para tudo. A gente fala, tem um banco perto da minha casa, né? Tem muitas coisas para fazer. Veja, a gente passou há algum tempo já a usar o verbo ter para substituir a ideia do verbo haver, no sentido de existir. E tá tudo certo. Inclusive, hoje é aceito dentro da gramática da língua portuguesa, né? Então dizer que tem muita poluição no mundo não é errado gramaticalmente. É apenas, né, fora da forma formal, da norma culta, tá? Mas você pode dizer tem muita poluição no mundo. No inglês, não. No inglês, o verbo ter só pode usado atrelado a um sujeito, quando você diz quem tem. Por isso que eu não posso dizer tem muita poluição no sentido de existir no inglês. Ele não aceita o verbo have para substituir o verbo haver, que é o tal do there is, there are. Tá legal? Tudo previsto também, fique tranquilo. Então o que acontece? Mas seria uma premissa para você conhecer essa questão aqui, tá? E outra coisa importante aqui, o advérbio, né? Ele tem aqui o advérbio well, né? Que tem a ver com funcionar algo bem. E olha que interessante aqui, ó, a palavra work. Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Precisaria entender todos esses elementos e principalmente entender que a palavra work aqui significa o verbo funcionar. Para aqueles que têm menos familiaridade do inglês, eu já vou te dizer uma coisa que eu acho que facilita a nossa vida, mas tem gente que não gosta. Tem alunos que falam assim, professor, eu acho um saco essa história do inglês ter uma palavra com vários significados. Veja, não é muito diferente no português, né? Se você pegar a palavra casa, por exemplo, casa às vezes é verbo, né? Quem sabe fulano não casa com ciclana, né? E casa, às vezes, é um substantivo indicando uma moradia. Eu moro numa casa. Então, veja, a nossa língua é muito cheia dessa dinâmica também, de que uma palavra tem várias traduções e, portanto, várias funções gramaticais. Só que no inglês isso é mais forte ainda, tá? O lado bom dessa história é que tu precisa saber de menos palavras para dizer mais coisas, né? E nesse caso aqui do work, ele significa funcionar, tá? E muita gente só lembra do work como trabalhar. Então é muito importante esse tipo de coisa, porque isso aqui vai longe no inglês, ó. Só para tu ter uma ideia, existe uma palavra no inglês que é a mais complexa da língua inglesa, que é a palavra run. E que muitas pessoas só conseguem lembrar que run é o quê? Run é correr. Nossa, por que run é a palavra... Eu nem disse verbo, veja, eu já usei o termo palavra, né? Um vernáculo. Run é uma palavra complexa, é a mais complexa do inglês, porque ela possui 645 traduções diferentes. 645, de acordo com o dicionário técnico da Collins. E aí eu te pergunto, alguém vira para você e fala, o que é run? Como é que tu vai responder? Como é que tu vai responder o que é run? Se tem 645, literalmente a tradução das palavras no inglês depende do contexto em que elas estão sendo utilizadas. E isso é muito recorrente nas provas, tá? Então run pode ser correr, run pode ser controlar, governar, administrar, run pode ser o nariz escorrendo, running, run pode ser concorrer a um cargo público, né? Run for presidency. Cara, run pode ser até a palavra executar. Quando você está o teu computador configurado no inglês e você instala um programa, aquele botãozinho que seria para executar, se tiver em inglês vai estar escrito run. Então assim,
né? Run também, o meu carro funciona a gasolina. Run on gasoline. Gente, nem vamos continuar aqui. São 645 traduções, que obviamente eu não sei todas, né? Mas o fato é que isso mostra a dinâmica de como funciona a língua inglesa. E que você vai se acostumar com isso com as nossas aulas até a data da sua prova. Tá legal? Bem bacana, né? Que mais? Vamos lá. Que mais que nós temos aqui então? Mais questõezinhas? Vamos ver? Vamos ver? Ó, temos mais uma questãozinha aqui com uma parte maior do texto que diz assim, ó. Veja comigo. Opa, agora sim. Vamos lá. In natural gas and coal-fired power plants, na frase, né? Esse in, daí ele abriu aspas. Então, quando ele pega esse in aqui, ó, e ele abre aspas, é como se ele estivesse dizendo assim, na frase. E daí ele diz a frase entre aspas, que ele coloca entre aspas, porque ele copiou ipsis literis do texto, tá? Então, in. Natural gas and coal-fired power plants need water to stay online. Yet, those water facilities froze in the cold temperatures and others lost access to electricity they required to operate. It is possible to substitute yet for even so without changing the meaning of the sentence. Uma coisa que eu não gosto que essa banca faz, mas eu entendo que ela faz para dificultar, é que ela tira uma palavra que ela estava usando lá do texto, ela coloca essa palavra entre aspas, para você ver bem qual é, mas ela pede para você substituir por outra que ela não destacou. Então veja, você tem que entender que ele quer substituir isso por isso tudo aqui, ó. Não é só por isso, tá? Não é só por even, é even so. E você precisa saber o significado de even so para entender a questão, né? Então veja, esse tipo de questão aqui que está cobrando conjunção, né? Ó, é um tema de conjunção. O yet geralmente é usado como uma conjunção indicando contraste, significa ainda assim, mesmo assim, tá? Então veja. E ele dá uma proposta aqui. Essas questões também são clássicas, tá? Você não é, na verdade não é que não é recomendado, é proibido você ir para a prova da PRF de inglês sem dominar as conjunções, que na verdade elas têm um caráter mnemônico, a gente tem que decorar, mas é muito fácil de decorar. E eu vou te ensinar isso ao longo do processo, tá legal? Então tem que saber, tanto porque isso corrobora para o entendimento do texto, quanto também porque as conjunções, primeiro, não existe texto bem redigido sem conjunção. E porque elas são, cara, assim, ó, marca registrada da Sebrasp nas questões. Antigamente, a gente tinha questões que eram mais nesse sentido assim, né? Que ele pedia assim, tal conjunção pode substituir por outra. Então a gente está trabalhando aqui com o tema de conjunções dentro do escopo de sinonímia, antonímia, esse tipo de coisa, né? Então está trabalhando com sinônimos. E é bem recorrente esse tipo de questão que ele pede para tu trocar uma pela outra. Mais recentemente, a Sebrasp não tem só cobrado isso. Ela tem pedido, ela tem tentado te enganar, colocando palavras que se você só souber a tradução, tá? Não ajuda. Como assim não ajuda? Vou dar um exemplo aqui para você, tá? Por exemplo, né, vamos pegar aqui, tem uma questãozinha, já falei para vocês que depois a gente vai traduzir tudo, tá? Já está separado aqui para a gente corrigir essa prova, mas veja. Existe uma palavra chamada although, é uma conjunção, tá? Although. Existe uma palavra chamada however, clássica também. Although significa embora, e however significa porém. Se você souber a tradução delas, você percebe que embora dá uma ideia de contrariedade, contraste, né? Se você disser, por exemplo, embora estivesse chovendo, o jogo foi até o final. Está dando uma ideia de contraste. E, porém, however, também dá uma ideia de contraste. Então, se você só souber a tradução das palavras, e ele perguntar por um acaso se eu posso trocar uma pela outra, você vai perceber que as duas têm uma ideia de contraste e, portanto, dá a sensação de que não, eu posso substituir uma pela outra. Na verdade, as provas atuais cobram um pouco mais do que isso. Não basta saber a tradução. Você tem que saber a classificação de cada uma. E essa aqui é uma conjunção concessiva. E essa aqui é uma conjunção adversativa. Conjunção adversativa indica grande contraste, contraste forte. Conjunção concessiva indica contraste fraco. A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso e quando acontecer eu vou destrinchar isso, mas veja, não posso trocar uma pela outra. Então, não é que é uma pegadinha, mas agora as provas estão cobrando conhecimento a mais. Não basta saber a tradução das conjunções, como eu recomendava até pouco tempo atrás. Agora, além de saber a tradução, eu preciso saber um pouquinho da classificação dela, para não cair em cilada desse tipo aqui. Legal? Mas é só título de exemplo e como eu falo para vocês, eu vou estar aqui para te ajudar durante essa jornada. Tá legal? Bacana, né? Bom, quais são os assuntos gramaticais mais presentes na prova? Eu fiz um compilado aqui, ainda que nós não tenhamos um histórico
de PRF, porque a PRF só fez uma prova de inglês até hoje, que foi em 2021, mas nós temos um histórico de Sebrasp, tá? Então eu compilei alguns dados aqui, até porque para mim isso é muito tranquilo, eu trabalho ininterruptamente com essa banca aí já faz mais de 20 anos, tá? E levantei alguns pontos que são importantes para você aqui saber para a prova. Então sim, a nossa matriz de aulas teóricas vai ter uma fundamentação gramatical muito forte, até porque, veja, tem aluno que me pergunta assim, o que mais cai? Mais cai gramática ou interpretação? Essa é uma pergunta imatura. Por quê? Porque não existe texto bem redigido sem uma boa fundamentação gramatical, concorda comigo? Então, não tem esse papo de o que eu estudo mais, interpretação ou mais gramática. Essas coisas caminham juntas. Tanto é que, por que o Brasil é campeão mundial em analfabetismo funcional? Que é aquele cara que lê, mas não entende o que leu. Porque tem pouca força, pouco embasamento gramatical. Não se pode menosprezar a norma da língua a fim de se obter um bom entendimento da mesma. Então veja, norma culta da língua, gramática, parte estrutural caminha junto com a questão de interpretação textual. Essas coisas estão intimamente ligadas, não estão dissociadas. Então, olhar para isso como se fossem dois horizontes diferentes e querer ver qual cai mais na prova, não. Você tem que olhar para eles como um conjunto. E essa é a minha pegada aqui. Eu vou te mostrar como o aspecto gramatical interfere naquilo que o texto está dizendo. Tá legal? Então eu chamo assim, é uma metodologia que eu criei chamada From Form to Meaning, que eu mesmo denominei da estrutura para o significado. Então primeiro eu entendo a estrutura, eu tenho que saber da estrutura. Por exemplo, você sabe que em português a estrutura básica da língua portuguesa é o quê? Sujeito, verbo e complemento, né? Por que eu digo estrutura básica? Porque nem toda frase começa pelo sujeito. No inglês é a mesma coisa. No inglês eu também tenho como estrutura básica sujeito, verbo e complemento. Tudo aquilo que não é o sujeito é o predicativo do sujeito, mas eu não estou aqui para dar aula de português, estou aqui para dar aula de inglês. Que, aliás, eu nem me meto na aula de português, mas inglês eu acho que eu vou bem. Eu acho que eu vou bem, tá? Então o que acontece? Nesse sentido, tá? Vamos olhar para as duas coisas juntas, tá legal? Tanto texto, quanto da interpretação, quanto gramática. Bom, aqui eu trouxe algumas nuances do que mais cai, então a gente vai ter ênfase na compreensão textual, lembrando que essa compreensão textual é entender o que está escrito numa outra língua, não é para você deduzir nada, tá? Nuances da língua são as subjetividades, tá? A gente vai ter a questão léxica, lembrando que uma palavra no inglês pode ter vários significados, a prova trabalha assim com sinônimos e antônimos, principalmente na hora de cobrar o que foi dito no texto, ele vai provavelmente na questão que você vai marcar como certo ou errado, ele vai parafrasear, ele vai escrever algo que é igual com outras palavras, ou vai escrever algo que parece igual, mas tem algum tipo de erro, tá? Expressões idiomáticas caem, uma vez que toda a prova ela é baseada em textos autênticos retirados da internet, tá? Então são textos jornalísticos ou textos de artigos, né? Pode ser um artigo científico, geralmente são textos jornalísticos, tá? E aí é uma fonte autêntica e você tem ali um nativo que criou aquele texto usando as expressões idiomáticas que eles recorrentemente usam, tá? Vamos ter os phrasal verbs, que é uma estrutura chatinha do inglês, que é quando um verbo somado a uma preposição muda o significado da preposição. Um exemplo claro, bem rápido para você. O que é look? Não sei o que é look. Mas o que é look at? Opa, olhar para. Mas o que é look for? Procurar. Mas o que é look after? Cuidar de alguém ou de alguma coisa. Então você percebe que a preposição muda o significado do verbo. E essa chatice chama-se phrasal verbs, tá legal? São os phrasal verbs. Fazer o quê, né? Acontece. Que mais? Então a gente vai ter aqui o pilar de avaliação da prova da Sebrasp é isso, né? É um texto que vai exigir que você entenda profundamente o texto. Isso não menti quando eu escrevi isso. Não, quem te disser, não, você só pode ter uma ideia, vou te inventar uma estratégia que tá mentindo para você, tá? Hoje, prova de inglês, tu tem que saber o que você tá fazendo e o caminho para você chegar lá saindo do zero. Se você vier para mim hoje e falar assim, eu sou zerado no inglês, eu já fiz no concurso anterior da PRF, alunos saírem do zero e gabaritarem a prova. Tudo bem, a gente teve bastante tempo para trabalhar, né? Mas eu já trilhei esse caminho antes com alunos, tá? Não é milagre, é trabalho sério, mas aí coloca a pessoa muito na frente, né? Numa prova de inglês em que todo mundo vai mal, imagina se você gabaritar. Que mais? Identificação da ideia central, propósito do texto, sim, tá? Veja, quando eu digo que é para você identificar a ideia central do texto, não é para você deduzir nada. Reconhecer o tema principal, isso aqui é clássico, com aquelas perguntas do tipo, a principal ideia do texto é, né? Ou a mensagem que o autor deseja transmitir, é bem recorrente também. Análise de causa, efeito, comparação, relações lógicas entre os eventos e tal. Isso sim,
mas não que você tenha que tirar a conclusão, né? O próprio texto às vezes traz isso, ele traz um fato que decorreu em outra coisa, que sucedeu em outra coisa, e você tem que entender essas relações, e aí ele acaba te perguntando sobre esse entendimento. Nada que você tenha que tirar conclusões na prova, isso não. Tá? E verificação de informações explícitas, com certeza, né? Perguntas diretas sobre fatos, detalhes em si. É isso mesmo. A prova cobra detalhe também, tá? Como eu disse, não existe mais uma provinha que cobra uma coisa en passant, uma ideia geral do texto e só. Não. Ele quer que você entenda minuciosamente o que o texto está te trazendo, tá? Que mais? Conectivos e modais. Bom, aquilo que eu falei antes, né? Os conectivos são as tais das conjunções, eles levam nomes diferentes no inglês para tudo a mesma coisa. Você pode chamar de conectivos, connectors, ou linking words, ou conjunctions. É tudo la stessa cosa, va bene? É tudo a mesma coisa, tá? E verbos modais, esse sim, a gente vai ter provavelmente mais de uma aula sobre esse assunto. Os verbos modais, eles são, não estão, eles são a estrutura mais subjetiva da língua inglesa, mexendo com a intimidade do significado da frase, portanto precisamos conhecê-los. A nossa sorte é que eles têm uma dinâmica parecida com o português, então não é uma aula difícil para nós, tá? Pelo contrário, a gente se conecta, a gente se identifica muito facilmente, então a gente acaba tendo muita vantagem na hora de entender o texto com essas estruturas, tá? Que mais? Então, usar elementos para... quando ele fala aqui, ó, uso de elementos para evitar a repetição, por exemplo, anáfora, elipse, e ele dá o exemplo do verbo do, sabe por quê? Porque todo bom texto evita repetição de termos. Então, isso já está dentro da dinâmica daquilo que você faz quando você estuda português, quando você estuda para fazer uma redação. Você evita a repetição de termos, certo? E o do, por exemplo, é uma dessas estruturas que faz isso de maneira brilhante. Então, eu posso dar um exemplo qualquer aqui, ó. Por exemplo, ó, eu não gosto, I don't like, né? I don't like, sei lá, caper. Eu não gosto de aipo. But, ó, my friends do. Só um exemplo, tá? Veja. Embora muitas pessoas associem o verbo do com o verbo fazer, ele pode ter qualquer tradução indicando alguma coisa, evitando a repetição de algo que já veio antes. Ó, eu não gosto de aipo, tá? Não, caper é alcaparras. Caper, alcaparras. Eu não gosto de alcaparras, mas meus amigos do. Não, meus amigos gostam. Esse do está sendo usado para eu não precisar repetir a palavra like, tá? Que aqui eu falei. Por que eu falei de aipo? Aipo é celery, tá? Só para vocês saberem. Aipo em inglês é celery. Caper é alcaparras, que eu adoro. Vamos lá, só um exemplo. Então você veja. Esse tipo de estrutura que você usa para não repetir algo que já foi citado anteriormente é muito comum e não acontece só com o do, acontece com pronomes, por exemplo, indefinidos, né? Entre outras estruturas, pronomes pessoais. Então, normal. Vamos embora. Que mais? Vocabulário e semântica, né? A gente tem que saber do vocabulário. Vocabulário você enriquece com o tempo. Tem alguns apontamentos aqui para você que você pode ler, tá? Mas, sim, dentro do que a gente acabou de comentar aqui, tem muita coisa aqui dentro. Então, veja, né? Expressões idiomáticas, sim. Sinônimos e antônimos, já comentamos, tá? Que mais? Expressões idiomáticas, como o texto é autêntico de uma fonte escrita por um nativo de inglês, provavelmente um profissional de jornalismo, ele vai usar expressões idiomáticas, normal. Phrasal verbs, já comentamos. Conectivos, acabamos de comentar aqui em cima. E os verbos modais, ou seja, né? Tem muita coisa aqui que parece que vai ficando muito volumoso, mas está tudo entrelaçado, tá? Nada é tão difícil quanto parece, nada. Tudo uma questão de esforço, tá legal? E aí, a gente tem aqui a estrutura da língua inglesa. A nossa matriz está maravilhosa nesse sentido. Peguei os pontos principais para fazer uma matriz sucinta para você e que realmente cubra com aquilo que vai ser necessário para você fazer o entendimento do texto e arrasar na prova. Veja, então a gente tem que ter referência pronominal? Nossa, primeiro, a gente vai começar o nosso curso falando de pronomes, porque não tem como você entender uma frase sem conhecer os pronomes, em especial pronomes pessoais e pronomes possessivos. Eles estarão na sua prova. E, via de regra, a gente costuma ter perguntas sobre eles também, tá? Que mais? Classe gramatical. Veja, saber se é um substantivo, ou se é um verbo, ou se é um adjetivo, não que isso é cobrado diretamente na questão, mas isso ajuda muito no entendimento do que o texto está dizendo, e eu vou conduzir você por esse caminho aí, e vai ser muito fácil para você. Até periga a minha aula respingar um pouco lá no português, eu vou acabar te ajudando. Vai ser muito fácil para você reconhecer o que é um substantivo, o que é um adjetivo. E eu tenho cada macete bom, fica aí, você não perde por esperar. Pronomes relativos merece até um asterisco. O trem que os caras adoram perguntar, e os pronomes relativos, como o próprio nome já diz, eles relacionam elementos da frase, né? Então eles corroboram para uma melhor coesão, enfim.
E sim, eles gostam de fazer perguntas sobre pronome relativo. Aliás, se você olhou para esse who, para esse whom, para esse which e pensou em perguntas, por exemplo, que, né, ou whom, quem, ou which, qual, não, você não pode olhar para eles pensando em pergunta. Quando você olha para essas palavrinhas pensando em pergunta, a classe gramatical delas é pronome interrogativo. Veja que aqui eu estou falando que a gente vai usar elas como pronome relativo. E é bem legal esse assunto, tá? Que mais? Padrões verbais. Aí você tem que saber, né? O que é um gerúndio, o que é um infinitivo. Isso é mais importante do que parece e você vai se acostumar com isso, porque ele tem um caráterzinho mnemônico, né? Meio decorebinha, mas com o passar das aulas você vai ficar muito familiarizado com isso, tá? É um processo natural da língua. Coesão e coerência faz parte de você dominar as outras estruturas que corroboram para isso. Então, conjunções, como eu mesmo falei, pronomes relativos. Então, isso não é um assunto a mais, tá? Coesão e coerção tem a ver com o próprio entendimento do texto quando você domina outras estruturas. Então fique tranquilo. E claro, cai muito graus dos adjetivos, tá? Não sei porquê, é um tema muito recorrente. Então, veja, saber se um adjetivo está no grau comparativo ou superlativo, até porque isso é muito comum no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia a gente usa muito adjetivos no grau comparativo, superlativo, por exemplo, né? Cheguei aqui no estúdio hoje, como Curitiba está com mais ou menos 13 graus, né? Hoje, da data que eu tô aqui hoje, o ar-condicionado aqui tava super quente. Eu já cheguei de manga curta, eu gosto do frio, né? Então eu falei pro cara, não, tá frio demais, vamos abaixar a temperatura, né? Então eu comparei, né? Ou seja, para mim, né, tá mais quente do que eu gosto, mais quente, mais frio, mais alto, mais baixo, mais importante, enfim. Comparativo e superlativo é uma coisa que a gente usa no dia a dia, tende a cair muito na prova, tá? E aí, como estudar para a prova? Estamos aqui com algumas dicas finais para você, mas o mais importante eu vou te dizer agora, tá? É você ter constância. Mais do que intensidade. Eu sempre digo, mas eu trabalho isso, aquilo. Quem menos tempo tem, mais coisas faz. É só focar na qualidade. Eu vou trabalhar um pouco com isso também. Eu costumo muito orientar os meus alunos, principalmente no que se refere ao inglês, que tem esse incômodo, né? Uma coisa é você estudar algo que você não domina, mas você conhece o idioma. Agora, estudar algo que você não domina, quer dizer, você não sabe nem o que está escrito ali, gera um desconforto. Mas eu vou te dizer que se você tiver a paciência e a disciplina de fazer isso de maneira recorrente e consistente, você vai lograr resultados que você jamais imaginou na língua inglesa, tá? Então olha só o que eu tenho aqui para ti. Bom, foca em interpretação de textos jornalísticos e técnicos atualizados. Eu vou te dar algumas recomendações aqui. Por exemplo, você visitar portais como The Times, The New York Times ou The Guardian. São portais jornalísticos estrangeiros e que você tem notícias em inglês ali. E é claro, né, veja, quando eu falo de PRF, existe uma tendência da gente achar assim, não, vão ser textos policiais e tal. Não. Não, na primeira prova, que foi de 2001, caiu um texto sobre o tempo. Então é importante que você simplesmente se envolva com alguma notícia, né? Geralmente da atualidade, tá? As provas de inglês de concursos públicos em geral, e Sebrasp em especial, gostam de temas da atualidade. Mas não é porque você está fazendo um concurso, pleiteando um cargo de policial rodoviário federal, que vai ser um tema sobre a polícia. A Sebrasp não necessariamente faz isso, tá? A gente ainda assim vai trabalhar com alguma coisa de temas policiais, porque eu quero deixar você preparado com o vocabulário desse escopo também. Que mais? Pratique vocabulário contextual é aquilo que eu te falei, de que uma palavra pode ter mais de um significado. Por exemplo, aqui a própria palavra run, que eu comentei anteriormente, que ela tem 645 traduções diferentes. É muito importante você ir para a prova com essa visão de que uma palavra pode não ser aquilo que você já conhece do significado dela, tá legal? E aí, se você tiver essa visão, tranquilo, porque aí eu vou te ensinar a deduzir vocabulário que você não saiba a partir do contexto da frase, tá? E resolver as provas anteriores, por favor, se tem uma coisa que todo concurseiro deve ser viciado em fazer, é você resolver as provas anteriores. Ó os portais que eu disse aqui para você visitar, ó, tá? Você acessa lá, não precisa assinar, você vai ter acesso a uma grande parte das notícias gratuitamente, tá? A resolução das provas anteriores é uma coisa que todo ano eu acabo tendo algumas turmas que fazem isso de caráter, né, permanente, semanal. Toda semana uma prova nova, a gente acessa lá online ao vivo para a gente fazer essas correções, porque realmente eu preciso mostrar como é que faz para pegar essa matriz de aulas teóricas gravadas, como que aplica ela na resolução das questões, certo? Então, basicamente é isso, meus queridos, esse é o nosso primeiro encontro para te tranquilizar, porque por mais difícil que a prova seja, o caminho para você lograr êxito existe e só vai exigir um pouco de disciplina, que hoje é o grande diferencial entre quem passa num concurso e não passa. Tem gente que é só aventureiro,
mas se você tiver um mínimo de disciplina, você já está na frente da maioria dos seus concorrentes. É isso, fico por aqui, te vejo daqui a pouquinho na nossa próxima aula, já de resolução de questões para você ver como que funciona essa dinâmica. I see you. Bye.